Título 6: o método sintético ou construtivo. Lidar com o inconsciente é um processo, ou, conforme o caso, um sofrimento ou um trabalho, cujo nome é função transcendente, porque representa uma função que, fundada em dados reais, imaginários ou racionais e irracionais, lança uma ponte sobre a brecha existente entre o consciente e o inconsciente. É um processo natural, uma manifestação de energia produzida pela tensão entre os contrários, formado por uma sucessão de processos de fantasia que surgem espontaneamente em sonhos e visões. O mesmo processo pode ser observado nos estágios iniciais de certas formas de esquizofrenia. A descrição clássica de sequências desse tipo é encontrada na autobiografia Aurélia de Genhardt de Nerval, mas é a segunda parte de Fausto, seu mais importante exemplo na literatura. O processo natural da unificação dos contrários serviu-me de modelo e fundamento para um método que consiste essencialmente em provocar intencionalmente o que a natureza produz inconsciente e espontaneamente, e integrá-lo à consciência e seus conceitos. A desgraça de muitos é justamente não terem meios e caminhos para dominar espiritualmente os fatos que neles se registram. Nesses casos, torna-se de rigor a intervenção médica em forma de um método especial de terapia. Como vimos, as teorias mencionadas no começo deste livro baseiam-se num procedimento redutivo exclusivamente causal, que decompõe o sonho ou fantasia nos componentes de reminiscências e nos processos instintivos que lhe constituem a base. Já mencionei anteriormente o que justifica e o que limita esse processo. Ele chega ao fim no momento em que os símbolos dos sonhos não são mais passíveis de serem reduzidos. A reminiscência ou anseios pessoais, isto é, quando emergem as imagens do inconsciente coletivo, seria insensato querer reduzir tais ideias coletivas a assuntos pessoais. Não só insensato, mas também nocivo, como a experiência me tem ensinado de modo doloroso. Foi realmente difícil para mim. Só o consegui ao final de muitas hesitações e, instruído pelo fracasso, abandonar a orientação exclusivamente personalística da psicologia terapêutica, no sentido indicado em primeiro lugar, tive que me convencer profundamente de que a análise, na medida em que se restringe à decomposição, deve ser necessariamente seguida por uma síntese. Em segundo lugar, tive de me convencer da existência de um material psíquico praticamente desprovido de significado quando simplesmente decomposto
aberto, mas que encerra uma plenitude de sentido ao ser confirmado e ampliado por todos os meios conscientes. É a chamada amplificação. Os valores das imagens ou símbolos do inconsciente coletivo só aparecem quando submetidos a um tratamento sintético, como análise, decompõe o material simbólico da fantasia em seus componentes. O processo sintético integra-o numa expressão conjunta e coerente. Este processo não é simples, por isso resolvi ilustrá-lo como um exemplo. Uma cliente que se encontrava exatamente no ponto crítico do limite entre a análise do inconsciente pessoal e o despontar dos conteúdos do inconsciente coletivo, teve o seguinte sonho: quer passar para outra margem de um rio. Não há ponte por perto, mas ela encontra um lugar onde a passagem é possível. No momento de atravessar um caranguejo enorme, antes escondido dentro da água, agarra seu pé e não a solta mais. Amedrontada, ela acorda. Associações. Rio constitui uma fronteira difícil de atravessar. Preciso transpor um obstáculo. Refere-se provavelmente ao fato de eu só avançar lentamente. Seria necessário que eu chegasse do outro lado. Val, uma oportunidade de atravessar em segurança. Caminho possível, caso contrário, o rio seria largo demais. Na terapia existe a possibilidade de superar o obstáculo. Caranguejo estava bem escondido dentro da água e não o tinha visto antes. O câncer caranguejo é uma doença terrível, incurável. Lembra-se do caso de X, que morreu de um carcinoma. Tenho medo dessa doença. O caranguejo é um animal que anda para trás e, pelo visto, quer me puxar para dentro do rio. Ele me agarrava com tanta força que fiquei terrivelmente apavorada. O que é que me impede de atravessar? Tive de novo uma briga tremenda com minha amiga. Essa amiga tem muito a ver com o caso. Trata-se de uma amizade de muitos anos, arrebatada nas raias do homossexualismo. A amiga é parecida com a paciente em muitos pontos e também é nervosa. Tem manifestadamente interesses artísticos em comum. Das duas, a minha cliente tem a personalidade mais forte. Como a relação entre elas é de excessiva intimidade e exclui em demasia outras possibilidades de vida, ambas são nervosas. Apesar de uma amizade ideal, suas brigas são violentas devido à irritabilidade recíproca. Com isso, o inconsciente quer distanciá-las uma da outra, mas elas não querem perceber isso. Em geral, o escândalo começa quando uma delas acha que ainda não se compreendem o suficiente, que é preciso um entendimento mais profundo, e tentam abrir-se uma à outra muito entusiasmadas. Como é óbvio, o desentendimento não tarda, e isso provoca outra cena bem pior do que a anterior: falta de mieux. Durante muito tempo a briga era para ambas
um sucedâneo do prazer a que não estavam dispostas a renunciar. Minha paciente não conseguia prescindir da doce dor de ser incompreendida pela melhor amiga, muito embora dissesse que cada uma dessas brigas a matava de exaustão. Também já tinha reconhecido há muito tempo que essa amizade estava superada e que só uma falsa ambição alimentava a ideia de que ela pudesse se transformar numa relação ideal. A cliente já tinha tido com a mãe um relacionamento efusivo e fantasioso. Depois da morte da mãe, transferira seus sentimentos para a amiga. Interpretação analítica causal redutiva. Essa interpretação pode ser resumida numa única frase, abre aspas. Vejo muito bem que eu deveria transpor o rio e passar para o lado de lá, isto é, desistir da relação com a amiga. Mas eu quero que as pinças, abraços da amiga não me larguem, o que corresponde ao desejo infantil do abraço da mãe. Naquele seu jeito conhecido e efusivo de me apertar contra o peito, fecha aspas. O que há de incompatível no desejo é a ligação homossexual subterrânea da qual os fatos dão sobejas provas. O caranguejo fisga-lhe o pé. A paciente tem pés grandes, masculinos. Na relação com a amiga, é ela que desempenha o papel do homem e tem fantasias sexuais a respeito. Como é sabido, pé tem um significado fálico. A interpretação global é essa. Não quer separar-se da amiga por causa dos desejos homossexuais reprimidos que tem em relação a ela. Como esses desejos são moral e esteticamente incompatíveis com a tendência consciente da personalidade, são reprimidos e por isso mais ou menos inconscientes. O medo corresponde ao desejo reprimido. É óbvio que esta interpretação desvaloriza gravemente o supremo ideal de amizade da paciente. No momento presente da análise, ela já não teria levado a mal essa interpretação. Algum tempo atrás, certos fatos já haviam convencido praticamente da existência de uma tendência homossexual, de tal modo que já lhe era possível reconhecê-lo francamente, apesar disso não lhe ser muito agradável. Se eu lhe tivesse comunicado a interpretação no atual estágio do tratamento, já não teria encontrado nela resquícios de resistência. O mais doído dessa tendência importuna já estava superado pelo reconhecimento, mas ela teria me interpelado assim, abre aspas, por que perder tempo ainda com análise desse sonho? Só repete as mesmas coisas que já sei há muito tempo, fecha aspas. Na realidade, essa interpretação nada acrescenta à paciente, por isso não é interessante nem eficaz. No início do tratamento, teria sido simplesmente impossível fazer tal interpretação, pois em hipótese alguma o excessivo pudor da paciente a teria aceito. O veneno do reconhecimento tinha que ser instilado com a maior cautela, em doses mínimas, pouco a pouco, até penetrar sua razão.
No momento em que a interpretação analítica ou causal redutiva não trouxer novidades, tornando-se repetitiva, torna-se oportuno modificar o método interpretativo. No caso em questão, o processo causal redutivo apresenta certos inconvenientes. Em primeiro lugar, não leva em exata consideração as ideias da paciente. Por exemplo, a associação da doença com câncer é ignorada. Em segundo lugar, o fato específico da escolha do símbolo não é esclarecido, porque a amiga -mãe tem que se apresentar justamente como caranguejo. Teria sido muito mais plástico e estético se fosse uma ninfa, em parte ela o atraía, em parte ele submergia, ou então um pólipo, um dragão, peixe ou cobra teriam servido do mesmo jeito. Em terceiro lugar, o processo causal redutivo esquece que o sonho é um fenômeno subjetivo. Consequentemente, uma interpretação exaustiva nunca poderá relacionar o caranguejo apenas com a amiga ou com a mãe, mas tem que atribuí-lo também ao sujeito, a própria sonhadora. Este é o sonho todo. Ela é o rio, a travessia e o caranguejo, isto é, esses elementos específicos são expressões de condições e tendências existentes no inconsciente do sujeito. Por isso, introduzi a seguinte terminologia: a interpretação em que as expressões oníricas podem ser identificadas com objetos reais é por mim denominada interpretação ao nível do objeto. A esta interpretação contrapõe-se a que refere ao próprio sonhador. Cada um dos componentes do sonho, por exemplo, todas as pessoas que nele aparecem. A este procedimento dei o nome de interpretação ao nível do sujeito. A interpretação ao nível do objeto é analítica, pois decompõe o conteúdo do sonho em complexos de reminiscências que se referem a situações externas. A interpretação ao nível do sujeito, ao invés, é sintética, pois desliga das circunstâncias externas os complexos de reminiscências em que se baseia e os interpreta como tendências ou partes do sujeito, incorporando-os novamente ao sujeito. Numa vivência, eu não experimento apenas o objeto, mas a mim mesmo, em primeiro lugar, mas isso só quando tomo consciência da minha experiência. Neste caso, todos os conteúdos do sonho são concebidos como símbolos de conteúdo subjetivo. 131. O processo de interpretação sintético ou construtivo consiste, portanto, na interpretação ao nível do sujeito. Próximo ponto, Próximo subtítulo. A interpretação sintética construtiva. A paciente não tem consciência de que o obstáculo a ser superado está dentro dela mesma. É uma zona limítrofe, difícil de transpor, que se interpõe à continuidade do processo.
No entanto, é possível transpor a fronteira, mas nesse exato momento surge a iminência de um perigo inesperado e muito peculiar, algo de animal, desumano ou sobre-humano, que anda para trás e vai para o fundo, ameaçando puxar para baixo também a sonhadora e sua personalidade. Esse perigo assemelha-se a uma doença mortal que se forma em algum lugar secretamente e é incurável, prepotente. Segundo a imaginação da cliente, o empecilho é a amiga, é ela que a puxa para baixo. Enquanto não se livrar dessa crença, ela vai ter que influenciar a amiga, puxá-la para cima, ensinar a melhorá-la, vai ter de fazer o esforço inútil e ineficaz de idealizar meios de impedir que seja puxada para baixo. É evidente que a amiga faz esforços idênticos do seu lado, porque se encontra na mesma situação que a paciente. Como galos de briga, as duas se atacam na tentativa de voar uma por cima da cabeça da outra. Quanto mais alto uma pula, tanto mais a outra precisa atormentar-se para acompanhá-la. Por quê? Porque ambas pensam que o problema está na outra, no objeto. A interpretação ao nível do sujeito é a salvação nessa loucura completa. O sonho está mostrando à paciente que há algo dentro dela que a impede de transpor a fronteira, isto é, de passar de uma situação ou atitude para outra. A interpretação da mudança de lugar como correspondente a uma mudança de atitude ampara-se em certas línguas primitivas que, para dizerem, por exemplo, estou a ponto de ir, empregam a expressão estou no lugar da ida. A compreensão da linguagem onírica requer naturalmente abundantes paralelos extraídos da psicologia da simbologia primitiva e histórica, porque os sonhos provêm essencialmente do inconsciente e este contém as possibilidades residuais das funções de todas as épocas anteriores da história da evolução. Nesse sentido, temos o clássico exemplo da passagem da Grande Água nos oráculos do primeiro Jin. É evidente que tudo depende agora do que se entender da figura do caranguejo. Antes de mais nada, sabemos que é algo que se manifesta na amiga, porque relaciona o caranguejo com a amiga, e que também se manifestava na mãe. Saber se essa qualidade é real na mãe e na amiga é irrelevante no que diz respeito à paciente. A situação só se modificará se ela própria se modificar. A mãe não pode mais mudar, pois está morta. Nem se pode exigir que a amiga mude. Se quiser mudar, o problema é dela. O fato de que a qualidade em questão já se manifestava na mãe é indício de que são coisas da infância. Qual o segredo da relação da paciente com a mãe e com a amiga? Pois bem, o que tem em comum é uma exigência veemente e exuberante de amor, uma paixão que a subjuga inteiramente. Essa exigência tem a característica do desejo infantil, dominador, que é cego, como se sabe. Trata-se aqui de uma parte da libido não educada, não diferenciada e não humanizada, de caráter ainda impulsivo, coercivo. Logo,
ainda não domesticado. O símbolo do animal é o mais apropriado para essa parte da libido, mas porque o animal tem que ser justamente um caranguejo, a paciente o associa com câncer, enfermidade, razão da morte de X, que morreu mais ou menos na idade atual da paciente. Logo, poderia tratar-se vagamente de uma identificação com X, por isso precisamos investigar. A paciente contou o seguinte a respeito de X. Enviuvou cedo, era extremamente jovial e cheia de vivacidade. Teve uma série de aventuras amorosas, sobretudo com um homem estranhíssimo, um artista de grande talento que a paciente conhecia pessoalmente e que lhe causava uma impressão ao mesmo tempo esquisita, fascinante e sinistra. Uma identificação só pode produzir-se quando for baseada numa semelhança inconsciente não realizada. Qual seria então a semelhança da nossa paciente com X? Neste ponto, pude lembrá-la de uma série de fantasias antigas e sonhos que tivera. Estes haviam mostrado nitidamente que ela também tinha uma veia muito leviana, mas sempre temerosamente reprimida pelo receio de que essa tendência, sentida como tenebrosa, a seduzisse para uma vida dissoluta. Ganhamos assim mais uma contribuição fundamental para o conhecimento do elemento animal. Tratava-se novamente da mesma ânsia não domesticada, impulsiva, visando neste caso os homens. Isso nos leva a compreender mais uma razão porque não pode largar a amiga, precisa agarrar-se a ela para não sucumbir a essa outra tendência que lhe parece bem mais perigosa. Isso a retém num nível homossexual infantil, que, no entanto, lhe serve de defesa. A experiência nos ensina que este é um dos motivos mais fortes que impedem o rompimento de relações inadequadas e infantis, mas nisso também está sua saúde, o germe de sua personalidade futura e sadia, que não se intimida diante das iniciativas a tomar na vida. Mas foi outra conclusão que a cliente tirou do destino de X. A doença fatal e súbita e sua morte prematura representam para ela um castigo do destino pela vida leviana dessa mulher, que a paciente, embora sem reconhecê-lo, invejara. A atitude moralizante assumida pela paciente quando X morreu escondia uma satisfação malévola muito humana, demasiado humana. Como castigo, o exemplo de X a fazia recuar agora medrosamente diante da vida e do seu desenvolvimento evolutivo, torturando-a com a sobrecarga de uma amizade inadequada. Evidentemente, todas essas conexões não estavam claras para ela, pois se assim fosse, nunca teria agido dessa forma. Com base no material, foi fácil provar o acerto dessa constatação. Mas com isso não estava encerrada a história dessa identificação. A paciente só mais tarde salientou que X tinha notáveis dons artísticos, somente desenvolvidos após a morte do marido, que também a tinham conduzido à amizade com o artista. Ao que parece, as causas essenciais da identificação ligam-se a esta passagem. Se nos lembrarmos daquilo
que a paciente contara o grande e estranho fascínio que sobre ela exercia o artista. Tal fascínio nunca parte exclusivamente de uma pessoa para outra, mas é um fenômeno da relação para o qual são necessárias duas pessoas, já que a pessoa fascinada precisa ter em si uma disposição correspondente. Mas a disposição tem que ser inconsciente, porque se assim não for, não se produz o efeito fascinador. O fascínio é um fenômeno compulsivo, desprovido de motivação consciente, isto é, não é um processo volitivo, mas um fenômeno que surge do inconsciente e se impõe à consciência compulsivamente. Logo, é de se supor que a paciente possui uma disposição semelhante inconsciente à do artista, portanto, também se identifica com um homem. Lembramo-nos da análise do sonho do trecho em que há uma insinuação ao masculino, o pé. Na realidade, a paciente desempenha um papel masculino em relação à amiga, é ela a ativa, a que sempre dá o tom e manda na amiga, e de vez em quando também a obriga a fazer coisas que só ela está desejando. A amiga é declaradamente feminina, inclusive na aparência, ao passo que a paciente tem um tipo um tanto masculino. Sua voz também é mais forte, mais grossa do que a da amiga. X é descrita como uma mulher muito feminina, comparável à amiga em suavidade e amabilidade, na opinião da paciente. Isso nos leva a uma nova pista. A paciente representa sem dúvida o papel do artista em relação a X, mas o transfere à amiga. Assim se realiza inconscientemente a identificação com X e sua amante. Desta forma, tem uma chance de viver sua veia leviana, tão medrosamente reprimida, mas não a vive conscientemente. Ela é representada por essa tendência inconsciente, isto é possuída pelo papel de intérprete inconsciente de seu complexo. Assim, ficamos sabendo muito mais a respeito do caranguejo. Ele representa a psicologia interior dessa parte não domada da libido. As identificações inconscientes sempre a comprometem de novo. Elas têm esse poder porque são inconscientes e assim não são passíveis de compreensão e coração. Está escrito coração. O caranguejo é, portanto, o símbolo dos conteúdos inconscientes. Estes fazem tudo para que a paciente não desista da relação com a amiga. O caranguejo anda para trás, mas a relação com a amiga significa doença, pois foi ela que a tornou nervosa. Para ser exato, esta passagem ainda pertencia à análise ao nível do objeto, mas não devemos esquecer que só chegamos a este conhecimento através da aplicação ao nível do sujeito. Isto prova que se trata de um importante princípio heurístico. Poderíamos ficar satisfeitos com o resultado obtido, mas é preciso submeter-se às exigências da teoria.
Nem todas as associações da cliente foram levadas em conta, nem a significação da escolha do símbolo suficientemente esclarecida. Retomemos a observação da paciente de que o caranguejo estava escondido debaixo da água, sem que o tivesse visto antes. Isto porque antes ela não via as relações inconscientes que acabam de ser esclarecidas. Estavam ocultas debaixo da água. No entanto, o rio é um obstáculo que a impede de atravessar, pois eram justamente essas relações inconscientes que aprendiam a amiga que a impediam. O obstáculo era o inconsciente. A água significa, portanto, o inconsciente, ou melhor, a inconsciência, o estar oculto. O caranguejo também é algo de inconsciente, mas na qualidade de conteúdo dinâmico oculto no inconsciente.